Fala galera, beleza? Voltamos aí então, mais um vídeo, Carlos Pado aqui com você novamente. Pessoal, olha só, hoje eu vou fazer um podcast. Tô aprendendo esses nomes aí bonitos e tal, né? Outro dia eu vi aí um colega, um cara que eu acho bacana aí, gosto também. E a gente, né, quando tá nessa área de desenvolvimento pessoal, crescimento financeiro e tal, a gente tem que estar sempre aprendendo com todo mundo aí que a gente às vezes admira e sente alguma afinidade, né, e tal. Então aí eu vi outro dia o cara gravou lá uma apresentação e botou uma foto e tal. E aí falou que é um podcast, né? Porque realmente podcast é quando você pode ouvir e não é não tem o vídeo, né? A maioria dos meus vídeos aí eu não me filmo porque eu fico passando conteúdo. Mas vai ter hora que eu vou começar aí fazer vídeo também aí, filmando, né? Mas eu acho que, sei lá, eu evito porque tira um pouco o foco. Eu fico tentando passar mais a informação para vocês do que vocês ficarem, eu já, né? Pensa uma coisa, a gente às vezes tá vendo um vídeo de alguém no YouTube, a gente começa a olhar o que tá no fundo. Pô, aquele livro lá que o cara tem no fundo, ali tem um enfeite, ali tem não sei o que. A gente fica se distraindo, né? Então é engraçado isso. E às vezes eu foquei. Então botei uma foto aqui que tá no meu site, né? E vou falar uma mensagem rápida para vocês aqui. É o seguinte, olha só. Nesse podcast, eu quero falar rapidamente sobre um tema que é importante, que é sobre a questão... Eu passei por isso. Vou contar um pouquinho, né, de mim e como é que eu aprendi com alguns mentores aí para resolver isso. Todos nós, quando queremos prosperar, queremos crescer financeiramente, a gente tem um problema sério. Na maioria das vezes, 99% dos casos, a gente tem pessoas em volta, né? Família e tal, amigos mais próximos, família, que não não é de propósito, mas são pessoas às vezes que não querem que você... Não consegue entender. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no meu caso foi o meu pai. O meu pai é militar. Meu pai é um coronel da reserva agora, 28 anos ficou na polícia militar do Espírito Santo e depois, nos últimos 2 anos, ele foi pro bombeiro e se aposentou como coronel, foi pra reserva como coronel do bombeiro, foi subcomandante geral, né, e tal, e saiu como coronel do bombeiro, mas foi 28 anos da polícia, né. Eu cresci dentro do quartel com ele, aquela vida toda ali. Ele se separou da minha mãe, eu era muito novo, eu tinha 4 anos. E eu fui morar com ele. Eu escolhi ficar com ele em vez de ficar com a minha mãe. Minha mãe levou meu irmão mais novo, que era bem pequenininho, e eu fiquei com meu pai. Então cresci ali no quartel, ia com ele pro quartel, voltava, a viatura me levava pra escola, depois me buscava. Eu cresci nessa vida assim, só eu e meu pai, né? Aí a gente foi morar na casa da minha avó e tinha um quarto lá, um beliche, e eu dormia na parte de baixo do beliche, meu pai dormia em cima. A gente via filme de faroeste, eu lembro dessas coisas tudo quando eu era... Isso eu tô falando quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade. Então foi uma experiência diferente de uma família normal aí, né? Eu cresci com o pai, só eu e ele, e o cara militar, porra, durão, bem, sabe, daquele jeito que vocês podem imaginar. E eu cresci dentro de quartel, depois a viatura me buscava, eu ia lá ver ele na educação física, né, e tal, fazia educação, todo dia o militar tem que fazer educação física, geralmente. Às vezes até 2 vezes por dia, ele fazia sempre à noite, lá às 19 horas e tal. E eu ficava lá vendo ele jogar bola, fazer aquela coisa toda, lanchando ali. Mas enfim, então eu cresci com meu pai nessa vida e ele queria que eu fosse militar também, né? Então assim, ele falava, você também vai ser igual a mim, vai seguir a carreira e tal. Acho que ele queria, né, que eu fizesse isso. É natural, né? Eu também, por muitos anos no início, quando eu era jovem, criança ali, crescia ali do lado dele, eu pensava em fazer isso. Eu pensava em fazer isso quando eu era criança, né? Porque você é muito ligado, eu era muito ligado nele, muito mesmo. E depois, eu fui crescendo e comecei a querer ganhar dinheiro, queria ficar rico. Desde, sabe, como, sei lá, 10, 11, 12, eu já queria ficar rico. Ficava falando nisso, pensando nisso. Eu já começava a ler livros, assim, de alguma coisa que eu achasse, né? Não era internet, né? Mas eu começava a pensar sobre isso o tempo inteiro, assim, eu era bem esquisito mesmo, bem estranho. Queria trabalhar, já ganhar dinheiro com 12, 13, 14 anos e tal. E aí eu comecei a entender melhor das coisas e eu achava
E eu falava, pô, cara, meu pai é legal, mas meu pai não é rico, né? Inclusive eu estudava numa escola particular que ele pagava pra mim, que era uma escola bem cara, muito boa. Ele se esforçava muito. E meus amigos eram ricos, né? Eu lembro de ter amigos na minha escola que vinha um carro assim, bonitão de luxo, assim, tinha um motorista. Eu lembro assim, que é coisa quando você é criança, as coisas te marcam muito, né? Eu lembro de umas mulheres que eram umas peruas, sabe aquelas mulheres com aqueles chales, sabe? Aquelas roupas de perua, assim, e o motorista dirigindo e tal, ia vir buscar meus colegas, meus amigos ali na escola, e eu era o pobre da sala. Eu era o mais pobre da sala, sabe? Era o filho de militar, então chegava. O meu caso era um policial que tava numa viatura. Era muito engraçado. E aí eu ia, todo mundo naqueles carrões com motorista, e eu lá com um policial, ia na viatura ali, entendeu? Eu era o mais pobre da sala. Não sei se era da escola, mas na verdade eu não era pobre, eu era classe média, mas é que pra aquele nível ali eu era pobre. Pra vocês terem uma ideia, eu estudava francês na escola. Eu lembro que, tipo, escola de rico, escola, né, essas escolas mais top, antigamente, não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente escola de rico ensinava francês, entendeu? Eu tinha lá o inglês, mas eu tinha um idioma. Até hoje eu falo alguma coisa, não parlez pas français, comment allez-vous, ça va, très bien. Tudo isso eu aprendi quando eu era criança, na escola. Essas coisas que eu falo em francês, porque eu aprendia francês. Tinha música, sabe? Essas coisas todas, tinha arte. Tinha. Era cheio de sacanagem, era bem, bem top mesmo. E aí. E eu era o mais pobre, né? Não era pobre, mas era o mais pobre da sala, entende? Perto daquela riqueza toda, né? A galera era rico. Então eu fui começando a querer. Eu queria ficar rico. E eu começava a falar isso pro meu pai. Tá? Vocês já vão entender porque que eu tô contando esse tipo de coisa. E eu comecei a falar, pai, mas eu quero ficar rico e tal. E ele, porra, ele falava pra mim, ele não aceitava isso. Ele falava, cara, você é filho de militar, você é filho de funcionário público. Para de sonhar. Ficava falando que eu era sonhador. Então eu cresci ouvindo, você é sonhador, você é sonhador, sonhador, sonhador. Para com isso, cara, você tem que ser normal. As frases dele, tá? Você tem que ser normal, cara. Todo mundo tem uma vida normal, todo mundo trabalha, tem um emprego, estuda, não sei o quê. Para com essa coisa, essa mania de grandeza, de querer ficar rico. E ficava martelando aquilo tudo. E eu não aceitava, né? Então a partir daí eu comecei a me desligar. Eu não queria mais ser militar, né? E tal. Porque eu sabia que se eu chegasse no topo da carreira, que é o que meu pai chegou, ele não ganha mal, né? Ele ganha até bem. Dá um salário bacana a nível de Brasil e tudo. Não posso falar, né? Reclamar. Mas eu queria mais, entende? Eu queria mais rápido. Eu não queria chegar com, sei lá, depois de 30 anos tá ganhando aquele salário. Eu queria estar aquilo ali jovem ainda, não com 30 anos de carreira, mas com 30 anos de idade, né? Queria estar ganhando mais do que ele ganhava no final da carreira, né? Aquela coisa toda. Então eu fui. E aí eu cresci, galera, sendo martelado por aquilo tudo. Não de maldade, né, dele, mas era a realidade dele, cara. Meu pai lutava ali, meu pai nunca foi empreendedor, porque era militar, então ele não tinha negócio próprio, ele nunca investiu R$ 1 em nada. Ele é daquela época ainda que comprava dólar, sabe, guardar, pegou aquela inflação toda, aquelas coisas malucas que aconteceram. Então é uma outra geração, né? A geração que as pessoas ainda pensam. Essa geração ainda tá viva, né? Pensa totalmente. Meu pai hoje tem 69 anos. E 68, vai fazer 69 agora, em julho de 2019. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o tema desse vídeo é quando alguém de perto da família atrapalha os seus sonhos. Porque isso acontece com todo mundo. Todo mundo vai entender. Vocês que estão vendo, ouvindo esse podcast, sabem o que eu tô falando. Então às vezes é um pai, é uma mãe, é um tio, uma tia, um avô, uma avó, um primo, prima, né? Ou então amigos que são da rua, sabe, aquela coisa da igreja, aquela coisa bem próxima ali. E aí aquilo destrói a gente. Porque você tenta pensar grande, você quer ser rico, você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro, você quer passar um nível, né, acima do que tudo aquilo que você tá ali em volta da sua vida. Isso eu tô falando, se você... Desculpa, galera, deixa eu fechar aqui a plataforma financeira, porque fica dando barulho se cair. Isso eu tô falando, pessoal, se você não é de uma família rica. Claro, se você vem de uma família que já é rico, todo mundo na sua casa, isso provavelmente não vai acontecer com você.
Mas se você é uma pessoa normal, que, né, não é rico, em volta de você não vai ter pessoas ricas, né? E você quer descolar, você quer ser diferente, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Então eu sofri demais com aquele processo ali, porque você quer crescer, mas as pessoas que importam para você ficam botando você para baixo nesse sentido, né? Fica te puxando ali e tal, e aquilo atrapalha demais, atrapalha mesmo, porque tudo é o mental. Então eu cresci, ele falava, cara, era uma luta, e eu falava, vou ficar rico. Aí ele, tá maluco e tal, como é que você vai fazer? Aí ele falava assim, pra ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. Cresci ouvindo isso dele. Ele falava, pra ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. E eu falava assim, não. Aí eu comecei, eu li vários livros, aquela coisa toda, né? Aprendendo com quem já tinha ficado milionário, né? Os caras de nível altíssimo ali nos livros, né? Por isso que é legal ler livro, porque você vai aprender de mentores que são muito ricos, né? Então os caras eu aprendia que não tem, que isso é a maior mentira do mundo, é tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro. E eu falava para ele, mentira, pai. Não é isso não, e eu brigava, a gente tinha altas brigas ali, altas discussões e tal. E é horrível, porque afeta você, destrói você. Porque era o cara que, tipo assim, ele na minha vida era como se fosse a mãe. Uma pessoa normal é a mãe que é assim, né? Provavelmente sua mãe é assim, não é isso? Quando eu falo é assim pra você, é a pessoa da sua vida que é muito importante e tal. Geralmente é a mãe. No meu caso era o pai, porque eu não tinha mãe. Eu separei, ele separou novo, eu era muito novo, então eu fui morar com ele. E inclusive fiquei muitos anos sem ter contato com a minha mãe, depois que fui ter contato com ela. Então ele era minha mãe, entendeu? E aí aquilo me afetava muito. E eu passei muitos anos com esse problema. Eu consegui vencer, né? Depois de muitos anos eu acabei ganhando dinheiro e tal. E consegui, mas eu tenho certeza que foi muito mais difícil e demorado por causa disso. Porque ele me massacrava muito, entendeu? Então, até a faculdade, eu lembro uma época que ele queria que eu fizesse as faculdades e tal. Aí eu fui fazer análise de sistema com a pressão dele, larguei. Aí fui fazer direito, larguei. Fui fazer comércio internacional, larguei. Por quê? Porque não era nada que eu queria. E todas essas faculdades, a matéria que eu tirava 10 era economia. Tirava 10, 10, 10. Cada faculdade dessa aí eu só tirava 10 em economia. Porque essas matérias, geralmente as faculdades, a maioria tem, né, a matéria economia, né? Então eu tirava 10 em economia, aquilo eu via que me encantava. Sempre. Então, bem novinho ainda, né, e tal, eu largava aquilo ali e acabei saindo do Brasil, larguei, fui embora do Brasil depois, fui para Portugal e tal. Acabei depois indo para Chile, né? Passei por alguns países e essa rebeldia porque queria ficar rico e ele não aceitava aquilo. Então, com o tempo, hoje, o que eu quero dizer para vocês? Eu acabei vencendo aquilo e depois ele teve que, né, ele acabou acompanhando, né, tudo. E viu as coisas dando certo. E aí passou a respeitar, entender e aceitar e ver que tem outro caminho, né, bacana. Então ele acabou no final vendo tudo isso. Só que atrapalhou demais e fez que aquilo demorasse, né, mais. Com certeza poderia ter sido menos sofrido emocionalmente. Então o que você deve fazer? Que depois desses anos, o que eu aprendi? Uma coisa bem fácil, bem tranquila. Sabe o que vocês têm que fazer, pessoal? Quando tem pessoas da família e em volta que sabota os seus sonhos, a sua novo pensamento, né, sua mentalidade, é simples. Você tem que falar com eles só no assuntos agradáveis que não tenha nada a ver com o dinheiro e com o que você está querendo sonhar para você. Não deixa entrar nesse tema. Então é essa coisa simples que você tem que fazer. E eu acabava que assim, eu fazia o contrário. Toda vez que eu encontrava ele, a gente acabava conversando sobre dinheiro e sabe o que eu estava fazendo da minha vida, né? E acabava entrando nesse tema e acabava dando a briga e aquilo me machucava ali no final. Então é simples, galera. Eu aprendi com um dos meus mentores que é só você não tocar nesse assunto com seus parentes. Não deixa entrar nisso. Quando eles puxarem para isso, você vai para outro lado. Vai falar de futebol, vai falar da igreja, quem for da igreja, vai falar de qualquer coisa, sabe? Procura uma coisa normal, outro assunto. Sempre escapa desse assunto e deixa isso pessoal, dentro da sua mente ali, os seus sonhos, os seus objetivos, a sua visão nova, sabe? Toda essa programação mental nova,
Não deixa ninguém entrar naquilo ali. Faz um bloqueio e conversa só outro tipo de assunto com as pessoas que estão. Porque assim, quando é uma pessoa, um amigo, um colega, alguma coisa assim, eu aconselho que vocês. Não é cortar a relação, tá? Mas é você se afastar, é você evitar o contato com pessoas negativas que vão tirar, que vão te jogar para o lado errado, que vão ser negativos com você, que vão te criticar, que não vão acreditar em você. Você corta a relação nesse sentido, não de parar de falar, mas para o máximo, né? Para de diminuir os encontros e tal. Faça de tudo para não se rodear de pessoas assim. Mas quando é família, pai, mãe, irmão, irmã, primo, pessoas que estão você constantemente ali na sua vida, dentro ali, você não tem jeito de não ter contato. Então faça isso. Bloqueie totalmente esse assunto. É proibido falar com você de dinheiro, das suas ideias, dos seus pensamentos, sabe? Tudo isso guarda para você e não deixa tocar nesse assunto. Até que você comece a ter sucesso. Quando você começar a ter resultado financeiro, começar a ter sucesso, começar a ganhar mais dinheiro, automaticamente as pessoas vão começar a olhar diferente, começar a acreditar em você. Aí você começa devagar a introduzindo o tema e você vai comandando. Mas o que você não pode deixar é que essa carga negativa atrapalhe e essas pessoas façam que você mude o seu pensamento ou te deixa triste. É isso, entendeu? Tenta bloquear. Então, chegou perto de pessoa assim que é muito chegado na sua vida, outro tipo de assunto, fala qualquer coisa, menos esse tipo de coisa que vai criar esse conflito entre as ideias deles, que são ideias com a mentalidade de pobreza, e as suas novas ideias que você está criando na sua mente, os seus novos paradigmas, os seus novos pensamentos, os seus objetivos, os seus sonhos. Isso você guarda para você. Você trabalha todo dia, mas não deixa essas pessoas que estão fazendo mal a você e são muito próximas entrarem nesse tipo de assunto com você. Beleza? Então é isso aí. Essa é a forma que eu aprendi. E aí começou a dar certo, né? Deu certo para mim. Então eu ia lá, encontrava meu pai e eu não. Aí quando ele puxava, eu saía, sabe? Eu saía do assunto, né? Não, olha, vamos falar do Vasco, não sei o que, eu sou vascaíno, ele também, então a gente falava de futebol e tal, e aí eu mudava de assunto. A gente começava a falar de um assunto que era, aí ele começava a ser desagradável, eu já mudava na hora. E fui fazendo assim, até que chegou uma época que eu dei a primeira porrada, né, financeira, ganhei... Desculpa, galera, tô meio falando muito, então fica ruim aqui às vezes. Chegou uma época que eu dei a primeira porrada, né, financeira. Eu recebi uma comissão, eu consegui um cliente. Eu vou contar essa história pra vocês depois, mas eu vou fazer um vídeo separado. Como é que eu... Vou contar muita coisa, né, muita coisa bacana, assim, legal que aconteceu na minha vida. Porque isso inspira vocês a seguir em frente, né. Quando entender algumas coisas da minha história, então... Mas não quero entrar muito em detalhe, mas era um momento que eu estava muito mal. Eu tinha ficado muito bem, depois eu quebrei e fiquei muito mal. E estava fora do Brasil, voltei pro Brasil e tal. E aí eu estava muito triste, muito mal. E aí eu fiz um negócio e dei uma bombada ali. E ganhei assim 200 mil reais em 6 meses. Eu ganhei. Em 6 meses. Sem dinheiro, sem R$1 no bolso, sem grana. Quebrando todos aqueles paradigmas que ele falava dinheiro tinha que ter dinheiro. Que eu aprendi, na verdade, galera. Não quero entrar em vários temas, né? É que acabo puxando um pouquinho. Mas para você ter dinheiro, para você ganhar dinheiro sem ter dinheiro, é muito fácil. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter ideias, técnicas, conhecimento, informação. Aí o dinheiro vem até... Tem muito mais gente com dinheiro do que com informação. Tá cheio de dinheiro, cheio de gente com dinheiro. Você mesmo deve ter várias pessoas em volta de você que tenha dinheiro na poupança, fica lá parada, as pessoas não sabem nem o que fazer, né, e tal. Mas essas pessoas não têm a menor ideia do que fazer com aquele dinheiro, a não ser guardar ele, acumular, entendeu? Então, não é mentira, não tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro, tem que ter informação, tem que ter conhecimento. E aí eu aprendi a atrair sócios
E eu falava, e eu aprendi isso em livros, né? Falei, pai, mas ele, como que você vai fazer dinheiro sem dinheiro? Falei, eu vou conseguir um sócio com dinheiro. O cara vai botar o dinheiro e eu vou fazer o dinheiro crescer e vou ganhar a comissão. E ele ria e tal. Ah, você é maluco, quem é que vai ser... Quem é o cara rico que vai ser sócio de um jovem que não tem dinheiro? Ele falava cada coisa assim, que pra ele era verdade, mas pra mim não. Eu falei, vai, eu vou te mostrar que vai, você vai ver. Então, naquelas discussões todas, né? Então, eu realmente consegui. Inclusive, foi muito doido. Quando eu for contar essa história, vocês vão ver como é que foi doido. Porque eu consegui esse sócio, eu consegui fora do Brasil. Uma coisa assim, totalmente The Secret, sabe? O Segredo, aquele documentário. Eu vou contar essa história toda depois em outro vídeo. É espetacular. Foi uma coisa de filme mesmo, sabe? Eu atraí um cara de fora do Brasil. Uma coisa assim que você nunca imagina que vai acontecer na sua vida. E o cara, pá, entrou comigo no negócio, sem me conhecer. E a gente ganhou muita grana. Em 6 meses eu ganhei 200 mil reais. Eu ganhei em dólar, né? Mas em reais era esse valor. E tive que... Eu ganhei tanto dinheiro tão rápido que eu tive que ir para fora do Brasil, abrir uma conta de banco num banco fora, porque o cara era de fora do Brasil. Então eu tinha que receber isso de fora, vinha de Hong Kong para mim. E eu tive que abrir uma conta num país e o dinheiro entrava lá nessa conta, porque era muita grana, né? Em dólar, vinha de outro país e tal. Eu fiz isso, abri uma conta no exterior e recebi. Então isso mostra... e aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, galera? Eu levei ele comigo. Eu falei, agora você entra no avião e vamos lá comigo, que eu vou lá no... Ele, pra quê? Não, vamos lá num país, eu fui no Uruguai. Eu, vamos lá que eu vou receber lá um dinheiro, você vai comigo lá. E ele foi lá comigo. Eu paguei avião, paguei hotel, paguei tudo. E ele viu, sabe, eu recebi, eu abri uma conta num banco de rico, no Lloyds Bank, da coroa inglesa, só rico lá. Tem que ter 15 mil dólares de saldo no mínimo para abrir conta e tal. E manter na conta, e eu abri, o cara viu aquela coisa toda. E aí eu abri a conta, já sai com o seu cartão na hora, né, provisório. E recebi a grana toda lá, entendeu? E aí a pessoa, aí o cara, aí ele olhou e falou, pô, aí respeita, entendeu? Respeitou. Porque ele mesmo, pessoalmente, nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dele. Não consegue juntar, né? Um cara com a mentalidade normal, tradicional, não consegue juntar dinheiro. Muito dinheiro, entende? Porque a mentalidade é outra, vai gastando, tem que manter um padrão de vida e tal. Então, aí as pessoas vão e começam a respeitar, acreditar em você. Então, quando você tiver resultado, começar a ter resultado, porque se você fizer as coisas certas, você vai ter resultado, como eu tive. E aí você vai, as pessoas vão depois respeitar isso, você vai virar esse jogo. Vão inclusive vir, né, se aconselhar, te escutar e tal. Muda tudo, o jogo vira. Esse jogo vira, entendeu? Então é isso, beleza? Esse podcast é isso. O que você deve fazer para evitar que os seus parentes e as pessoas próximas que duvidam de você e não acreditam em você não deixem te derrubar e te colocar para baixo no seu caminho para a riqueza. Beleza? Bloqueie. Pessoas estranhas que não são muito chegadas, você bloqueia o contato mesmo, não tenha contato. Vai ter contato. Se você não tem nenhum amigo que tem essa mentalidade igual você se fecha legal, vai pra internet, vai ver vídeos, como você vai escutar podcast, como está escutando esse, vai ver vídeos, como vocês podem ver os meus. Vão aprender coisas de pessoas que estão no nível mental positivo, crescente, e bloqueie o assunto com as pessoas que são próximas, vocês não podem sair delas, mudem de assunto. Fechado? Combinado assim então? Entenderam? É só isso. Beleza? Vocês vão ver que vai dar certo, isso tudo vai dar certo dessa forma, e aí vocês vão ter lá na frente, quando começar a ter resultado, devagarinho você vai ser mais respeitado, admirado, e tudo vai dar certo. Beleza, galera? Deixa eu ver como é que deu o tempo. Poxa, parece que eu tô marcando, hein? 24 minutos de novo, igual o outro vídeo. Igual, né? Agora é um podcast, né? Mas é isso aí. Valeu, então. Um abraço, tamo junto. Até o próximo. Assina o canal, marca o sininho para receber notificação, compartilha, dá joinha e tamo junto aí sempre. Um abraço.